Bom dia, estamos juntos mais uma vez. Hoje eu quero falar de um assunto que para muitos é um tanto doloroso. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o dízimo. Conta uma história de uma família dos Estados Unidos, família pobre, numerosa, que morava no interior dos Estados Unidos, que um dia o pai chega para o filho mais velho e diz: meu filho, você já está com 16 anos e você precisa de sair para trabalhar e me ajudar no sustento da casa. E ali então sai aquele jovem, William Colgate. Muitos já ouviram essa história, e ele, ao sair para viajar para Nova York, no caminho ele começa a chorar e ele encontra um senhor. E o senhor pergunta: por que você está chorando? Ele diz: é porque eu vou para uma terra estranha, uma terra distante, para trabalhar, e não sei como será lá. E aquele senhor então para com ele e diz assim: vamos fazer então uma oração. E eles se ajoelham ali e eles começam a orar. Depois eles levantam da oração e aquele senhor diz que teve uma revelação e que estava surgindo um grande empresário do ramo de sabão, da fábrica de sabão. E ali o William Colgate, então ele começa a sorrir e segue a sua viagem. Quando ele chega em Nova York, ele vai procurar uma igreja, aceita Jesus, se batiza, e um dia está lá orando na igreja e ele faz um voto. Ele diz assim: Senhor, se tu me abençoar aqui com o emprego, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele faz uma aliança com Deus. Pois bem, ele sai para procurar emprego, Deus o direciona, ele bate em uma pequena fábrica de sabão, e ali aquele senhor, que é dono da fábrica, já bastante idoso, oferece uma vaga para ele. Ele fica lá trabalhando, muito dedicado, muito pontual, muito obediente, e o senhor vai observando aquilo tudo nele. E o senhor, já avançado de idade, sem família, um dia chama ele para ser sócio. E o William Colgate, ele diz assim: como é que eu vou ser sócio se eu não tenho dinheiro? E o senhor então propõe para ele: não, você vai ser sócio no trabalho e eu vou ser sócio no capital. Nós vamos ser sócios. E aí então aquela empresa vai prosperando, e o William Colgate, sempre dizimista, sempre ali ofertante à casa do Senhor, e cada vez mais essa aliança ia se fortalecendo, até que chega um dia que aquele senhor falece e aquela pequena fábrica fica toda por conta de William Colgate. Chega então um dia que ele muda tudo, ele muda ali o Logan, coloca o seu sobrenome, ele muda ali o maquinário, muda o logotipo, e aquilo então começa agora a prosperar cada vez mais, e ele sempre sendo dizimista a Deus, e prosperando cada vez mais, pela aliança que ele fez com Deus, e sendo fiel no dízimo. E aí você então vai aprendendo com essa história que todos que são fiéis no dízimo, todos que colocam Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, Deus tem um compromisso com ele, Deus o abençoa. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6, o verso 33, diz assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu não sei qual tem sido a tua lista de prioridades, que geralmente todos os cristãos que não são fiéis no dízimo, eles procuram argumento para poder não entregar o dízimo à casa do Senhor. A palavra de Deus diz para que sejamos fiéis no dízimo, e depois fazer prova do Senhor, e Ele vai repreender o devorador. Muitas das vezes nós vamos observando na nossa vida que a nossa prioridade não tem sido essa aliança com Deus, a nossa prioridade tem sido muitas outras, e às vezes nessa lista de prioridade, buscar a Deus fica sempre em último caso, em último ponto, é buscar a Deus. Um dia eu estava lendo uma história de um homem que foi questionar o dizimista, e ele pergunta para o dizimista: há quanto tempo que você já entrega o dízimo na casa do Senhor? E aquele homem fica assim, intrigado, e responde: há 27 anos que eu sou dizimista fiel. E ele pergunta: e me desculpa perguntar, mas qual é o valor do teu dízimo?
E aquele homem, então, ele diz: eu entrego um dízimo de R$1.500. Rapidamente, aquele outro que quer argumentar, né, ele faz as suas contas e diz assim: você sabia que você já entregou na igreja 486 mil e que você poderia muito bem ter uma Ferrari moderna, Fórmula 1? E o dizimista, ele diz: sabia, mas agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Então, cadê a tua Ferrari? Me mostra aí a tua Ferrari. Moral da história: todo homem que não entrega o dízimo, você vai observar que a vida dele está derrotada, a vida dele está ali bagunçada, ele não tem paz com ele, não cumpre a aliança que um dia ele fez com Deus. Então não ceda a esses argumentos dos seus colegas de trabalho, esses argumentos que muitas das vezes vêm somente para poder quebrar essa sua aliança com Deus. Entregue o seu dízimo na sua igreja, porque a palavra de Deus diz: trazei o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa dele. Então é assim que nós devemos meditar nessa ilustração. Faça como William Colgate. Hoje, quem não conhece, né, as pastas Colgate, hoje divulgada em todo o Brasil, em todo o mundo, em toda a Europa, e você vai percebendo que com esse propósito, William Colgate abençoou diversos missionários, diversas igrejas, abençoou a obra de Deus. Abençoe você também a obra de Deus, e assim então você também cada vez mais será abençoado, em nome de Jesus. Amém.